programa Quarta Dimensão alcança os seus lares através da TV Vila Velha, a TV que o povo vê, desmascarando os saduceus modernos, defensores de que Deus nunca volta atrás. A Bíblia diz: viu Deus a maldade do homem e se arrependeu de tê-lo criado. Então Jeová disse: farei desaparecer o homem que criei. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Não fosse Noé, e ai da nossa raça, tudo seria destruído por Jeová. A raça do homem do sexto dia foi preservada na arca de Noé. E nós seremos poupados da extinção pelo espírito de Elias, que reencarnará nos tempos do fim. A Bíblia mostra a Deus benigno, sempre disposto a utilizar plano B. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não me obrigue a ferir a terra com maldição. Malaquias 3, versículos 23 e 24. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será Nova Terra, recanto aprazível. Qual o espaço necessário para que o ser humano sobreviva? Bem, a resposta é controvertida, pois ela se torna variável quando focalizamos agrupamentos diferenciados. A maneira de reagir acompanha origens geográficas, cultura e até mesmo clima. Por fim, a genética molda a figura típica dentro do contexto. No século passado, o antropólogo Edward Hall tentou definir o imbróglio, lançando livro de estudos sobre viver em recantos acanhados. É o estudo da vida em recintos acanhados. Em seu livro A Dimensão Oculta, esse cientista descreve a força que a limitação de espaços acarreta. A aglomeração contribui para a delinquência, para desvios sexuais, violência e crimes. Literalmente, dita anormalidade é responsável por fatia enorme de doenças urbanas. O hábito de se drogar se origina deste quadro lamentável. Doenças mentais e variados males se originam da tensão nervosa e se encontram relacionadas com excesso de gente. Hipertensão, obesidade, úlcera gástrica, bronquite asmática e até algumas formas de câncer podem se originar de falta de privacidade. É normal convivermos estreitamente com outras pessoas durante horas, eventualmente por muitos dias, mas será preciso impor limites. Ninguém suportará prolongada ausência de privacidade. Não existem alternativas
para a benéfica e gostosa fuga para dentro de nós, no silêncio e no isolamento completo. Vejam que Jesus fugia para local silencioso todas as vezes que ficava demasiado exposto ao contato público. Após a primeira multiplicação dos pães, isto surgiu de maneira bastante clara. O Evangelho nos conta que o Nazareno escapou pela tangente. É Mateus quem conta o fato. Despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar na solidão. Ao cair da tarde, ele ainda permanecia naquele mesmo lugar. Mateus 14, versículo 23. O nosso rabi, que não era bobo nem nada, nunca deixava de procurar o remédio do isolamento restaurador. Naqueles lugares, no íntimo contato com o Pai, Jesus retemperava as energias e voltava aos seus irmãos com carga renovada. Eu gosto de uma frase trazida pela psicografia de Chico Xavier, numa das suas andanças pelo mundo dos espíritos. Num desabafo dentro de Pequena História, o apóstolo Pedro reclamou do estresse causado pela multidão que o rodeava. E ele expôs a queixa com palavras até engraçadas. 20 dias de povo, disse Pedro, nos incomodam mais do que 20 anos de barco. Pedro se queixava das exigências dos trabalhos de evangelização que consumiam a sua paciência. O corpo do apóstolo mostrava-se ressentido e esgotado. Qualquer pessoa, mesmo bastante espiritualizada, se ressente e sofre quando privada do espaço mental. As primeiras indicações dos efeitos da aglomeração vieram de estudos sobre disputas de territórios pelos animais. Em estado selvagem, mamíferos, pássaros e peixes possuem mecanismos espaciais intrínsecos. É a razão que eles investem na defesa dos seus territórios. Quando a segurança da espécie se encontra em jogo, o coelho se transforma numa autêntica fera. A galinha choca adquire perfil de águia. Ninguém esqueça que o equilíbrio nos abandona quando não temos espaço digno para vivermos nossa vida. Espaço compatível abre espaços para acasalamento e procriação. A distância que separa homens e bichos não é tão grande em termos de necessidades corporais. A premissa levou alguns estudiosos a pesquisar qual a reação dos bichos quando não conseguem demarcar seus territórios. Eis uma interrogação pertinente, amigos. John Langman nos conta que o paiol de chão de terra foi dividido em cercados para uma pesquisa. No espaço restrito foram colocados ratos, mas de forma abundante. População enorme de roedores, todos juntos naquele cubículo. O naturalista John Calhoun, destacado observador,
possuía a visão inteira da movimentação dos bichinhos através de uma enorme janela envidraçada. Senhoras e senhores, muita atenção agora para o desfecho desta pesquisa, que vai fornecer dados valiosos. Calhoun permaneceu 3 anos naquela torre de vigia, observando e anotando as atividades dos bichinhos. Outras pesquisas demonstraram que os ratos são organizados. As leis que os governam previnem até o direito de propriedade, namoro, acasalamento e criação de filhotes. Tudo é previsto naquele código não escrito. Em vista da aglomeração, porém, todas as regras desapareceram. As fêmeas perderam suas habilidades de sobrevivência e preservação, abandonando os filhotes logo que nasciam. Muitos deles morriam logo em seguida. Bandos de machos hiperativos invadiam tocas alheias, pisoteavam filhotes e violentavam sexualmente machos e fêmeas. Os sintomas verificados na experiência eram assustadores. Alguns machos se acovardavam e recusavam lutar, permanecendo nos cantos imóveis, procurando desesperadamente escapar daquele inferno. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores, repetimos o pedido de sempre. Por favor, comentem esses trabalhos com seus amigos. Com estrutura pequena, somente com divulgação de vocês, atingiremos plenos objetivos. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua liderando as visualizações e nela foram colocados preciosos ensinamentos. Nosso querido Neto Ricardo disponibilizou palestras para acesso pelo site. As páginas no site Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 permitem acesso imediato. Clique num dos inúmeros títulos, assista e divulgue, por favor. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras esperam sua audiência pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos competência. Agora, a continuação do assunto de hoje. Nova Terra, recanto aprazível. Semelhantes a esquizofrênicos humanos, meus amigos, acovardados, aqueles ratos permaneciam catatônicos, tentando escapar daquela enorme confusão. Entre as fêmeas, os abortos tornaram-se frequentes, e elas morriam
de distúrbios uterinos. Autópsias demonstraram que os rins, o coração e glândulas ficaram seriamente comprometidas nos dois sexos. O crescimento populacional da colônia produzira perversões e patologias inexplicáveis, oscilando à beira de um colapso. Muitas outras experiências foram feitas usando animais, e todas elas mostraram que o espaço é tão necessário quanto água, oxigênio e comida. Transferindo a problemática para seres humanos, com poucas diferenças, resultam os mesmos agravantes. O Dr. Hall foi taxativo em seu livro. A aglomeração entre seres humanos, escreveu ele, resulta comportamento aberrante. A vida de família se desintegra, os ritos que moderam a agressividade são totalmente postos de lado. E a violência impera. E ele ainda completa, ainda mais autêntico e enfático: explosão populacional nas cidades está criando fossas de comportamento potencialmente mais letais que a bomba de hidrogênio. Se os problemas desses guetos não forem solucionados em tempo, eles terminarão esvaziando completamente a razão de ser da nossa vida urbana. Uma pergunta se torna óbvia: de que maneira o excesso de população modifica o comportamento e prejudica o organismo? A resposta cabe em 3 palavrinhas: alta tensão continuada. Animal social, perturbado com repetidas violações em seu espaço, vive em permanente estado de choque. A aglomeração induz glândulas a derramarem hormônios de energia na corrente sanguínea. O derramamento é exigido nas emergências. Se a normalidade persiste indefinidamente pela superlotação, a estrutura química se torna prejudicial. O naturalista Dr. John Christian pesquisou veado e sica na ilha James, na Baía de Chesapeake. De 5 exemplares iniciais, a população aumentou para 300 poucos anos depois. E o desastre aconteceu. Nos 3 primeiros meses de 1958, mais de metade dos animais morreu. A autópsia revelou aumento de 50% no tamanho das glândulas renais. Estimulados de forma exagerada pela aglomeração, os veados morreram. Como esses e outros animais nas mesmas condições adversas, homens e mulheres sentem os efeitos desagregadores da falta de espaço. Sinais de tensão aparecem primeiro na irritação e mau humor. Motoristas presos em engarrafamentos tocam buzinas e berram pragas e insultos para a direita e para a esquerda. Na frente dos portões de estádios, apinhados, bastará simples franzir da testa de alguém
para começo de guerra. Todos se encontram com os nervos à flor da pele. Time perde, torcedores brigam. Time ganha e torcedores também brigam. Nada mais estimulante para nós humanos do que interagir com outro ser da mesma espécie. Não há tatu que aguente, porém, quando essa interação excede os limites de convivência sadia. Quando nos surpreendemos amontoados, como sucata em desordenado piquete, no entanto, a coisa fica russa. A sobrecarga sensorial precisa ser monitorada com cuidado. Foi neste ponto, amigos, que entorpecentes e drogas foram introduzidos nos hábitos da população. Usuários equivocados tentaram reaver o espaço que lhes furtaram na desordenada convivência. A excessiva pressão criou necessidade de experimentar alternativas. E a escolha se tornou flagelo. Demasiado tarde, as vítimas descobriram que escolheram a pior alternativa. Todos descobriram que o verdadeiro remédio jamais seria aquele. A decisão simplesmente demonstrou o grau de desesperança daqueles que perderam a capacidade de raciocinar com clareza. A Bíblia, entretanto, nos fornece algo coerente. É sabido que Jesus apontou a separação dos bodes e das ovelhas. Embora naquele tempo o planeta fosse pouco habitado, o Criador já definira estratégia para enfrentar a explosão demográfica. O profeta Zacarias adiantou o plano divino e a solução surgiu da Bíblia. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E eu direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é nosso Deus. Zacarias 13, versículos 8 e 9. Palavras de Jeová. Percebam a sabedoria do Todo-Poderoso. Já nos tempos do profeta Zacarias, o Pai Celestial se ocupava do crescimento populacional desordenado. Ele já sabia também aonde esta normalidade nos conduziria e as consequências do desastre. Afinal, estávamos atravessando ciclo de expiação e provas, e o caldo tinha que cozinhar o futuro em fogo lento. E neste fogo lento, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam desatentos à Bíblia. Getúlio me interrogou alguém: por que os saduceus modernos gastam tanto tempo
na proibição de trabalho no sábado? A resposta é simples. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse cama, eles perderam o rumo. Era sábado e o Nazareno, com toda a sua autoridade, se expressou com clareza: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Carregar cama é trabalhar. Todas as estratégias depois desta revelação perderam o fôlego. E eles agora, sem alternativas, tentam reagir pelo discurso interminável. Simples versículo mostrando posição do mestre bastou para desmontar a dissertação dos saduceus. Graças a Deus, há mais de 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Não fosse este abençoado versículo, e a verdade teria sido sufocada. E depois esse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje: nova terra, recanto aprazível. O exagerado número de habitantes fazia parte da estratégia do nosso Deus para completar nossa cura. Provações têm sido instrumentos para a correção dos nossos erros. Jesus revelou esta lição ao paralítico de Betesda: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14, palavras de Jesus. No esquema da vontade do Pai das alturas, a explosão demográfica vem gerando problemas. Se Deus permite que tal aconteça, a razão se encontra na sua vontade de que o nosso comportamento mude. O paralítico de Betesda entendeu que a doença tinha raízes nos seus pecados. O cidadão do século XXI, da mesma forma, terá que admitir que a promiscuidade é chaga social enraizada nos desregramentos nossos de cada dia. Repetimos o detalhe importante, que no tempo do profeta Zacarias, a população do planeta era mínima em comparação com hoje. A Terra possuía espaços disponíveis. A visão profética devassou o futuro, entretanto, e percebeu os 7 bilhões de habitantes do século XXI. Também por isso foi tomada a decisão de aliviar o planeta. E Jeová falou pela mediunidade do profeta Zacarias: em toda a terra, 2/3 dos seus habitantes serão eliminados. Zacarias 13, versículo 8. Em cada conjunto de 3 pessoas, 2 serão eliminadas para planeta hospedeiro. Será bom analisarmos o quanto esta doutrina é coerente. A população mundial ficará reduzida, eliminando-se a promiscuidade do excesso de seres humanos. De outro lado, o Criador fará reencarnar os outros 2/3 em planeta menos experiente, e eles serão professores. Fica eliminada a perturbadora invenção deste inferno eterno, que vem desgastando a amorosa figura do Pai Celestial.
A partir do juízo final, no planeta Terra somente reencarnarão espíritos não violentos, atendendo à profecia do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5, palavras de Jesus. Sem a presença dos violentos e com a terra modificada, nosso planeta se transformará em lugar paradisíaco, justificando o nome do nosso tema de hoje. É o comecinho da bem-aventurança, caríssimos. Desaparecerão esses horríveis depósitos de gentes, chamados guetos ou favelas, cuja promiscuidade fabrica doenças mentais. O Criador utilizará as muitas moradas, indiferente às teorias de apressadinhos que proclamam perda de oportunidade depois de única vida. Ninguém se iluda com o canto dessa sereia de afoitos interesseiros. O próprio Jesus deixou claro que o céu nunca foi fácil quando ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Palavras de Jesus em João 3, versículo 13. Vejam que os teólogos vêm colocando Abraão no céu, por equívoco, na parábola do rico e do Lázaro. Quem está certo, meus amigos? Eles ou Jesus? Os teólogos ou o Evangelho? Saduceus dizem que Elias teria subido ao céu em carne e osso, sugerindo a ausência de verdade por parte do Nazareno. Eles chamam Jesus de mentiroso. Meus caros, aquele céu que aparece na parábola do rico e do Lázaro é colônia espiritual, onde desencarnados aguardam estágios futuros em novas reencarnações. O sétimo céu ainda não é merecido por nós terráqueos. Jesus foi claro quando disse que ninguém tinha chegado lá. Será preciso merecer antes de conquistar regalias. Por outro lado, os planetas de provas emitem sombras infernais. A terra primitiva infernou Adão e Eva. A verdade é esta, e ela não deixa margem para contestação. Perguntaram ao arquiteto e urbanista, Dr. C.A. Doxiades, sobre o que ele achava necessário para resolver o problema da aglomeração. Ele respondeu: caminhamos para cidades ainda maiores. A única esperança será humanizá-las, criar condições humanas dentro de estruturas desumanas. Ele disse o que fazer, mas não explicou como fazer. Deus, entretanto, tomou a palavra e resolveu a questão. Eliminar os maus para planetas inferiores. A resposta se encontra, meus caros, no fato de que somente Deus tem solução que será aplicada depois do juízo final. Não adianta o ser humano quebrar a cabeça buscando atalhos, porque isto não se encontra ao nível da sua capacidade. O Dr. Edward Hall comenta o fato em seu livro Dimensão Oculta, explicando que os limites do indivíduo não terminam na sua pele. Está errado quem pensa que os 5 sentidos completam alcance e interação. E o cientista escritor aponta série de bolhas no espaço que são extensões da experiência sensorial dos seres humanos. Essas bolhas se expandem e se contraem, se expandem e se contraem.
Elas ligam as pessoas ao mundo e ao mesmo tempo as defendem contra o mesmo mundo. É aqui que se localiza toda a nocividade da aglomeração. Excesso de pressão exercida destruirá pouco a pouco o equilíbrio da vida. É o karma cobrando desacertos até no retorno das nossas auras, martelando nossa paz, violentando a nossa privacidade. O espaço mais perto de nós é a zona íntima. Prestem atenção nesta parte, meus amigos. É a distância que deveria pertencer ao carinho, à proteção e ao afago e ao amor. Ressecar este braço estendido será neutralizar o impulso de afeição, paralisar a exigência da alma. Em síntese, meus caros, isto tem sido um enorme transtorno. E neste transtorno, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Nova terra, recanto aprazível. Quando num elevador cheio, ou coletivo superlotado, esmagados uns contra os outros, a privacidade de todas é violada. Alguma coisa se perde, amigos. Quando na zona da carícia, do afago, do carinho e do amor se entrelaçam auras manchadas por desencontrados sentimentos, todos perdem algo. E o pior é que nada tem sido feito para alterar a situação por parte nossa. E nada pode ser feito fora de busca intensa de purificação da alma. Orações e súplicas ajudam nossa higiene mental. Braços e mãos caídas ao longo do corpo, olhos perdidos no vazio, pensamentos perturbadores definem sinais de síndrome. A sociedade moderna desprezou limites. As megalópolis transformaram sonhos em pesadelos e promessas de conforto e segurança foram esquecidas. Estamos no limiar de completa implosão de valores herdados de antepassados por ausência absoluta de desejo de acertar. Fala-se em demasia, mas o aproveitamento é mínimo. A desconfiança desmancha ligações que deveriam abençoar nossa convivência fraterna. Todos sentem que estão sendo monitorados o tempo todo e o desassossego se espalhou como vento de tempestade. Outra coisa muito importante a considerar nesta questão da interação
é a maneira diferenciada das reações de diferentes povos. Isto também precisa ser colocado a ferver com os demais ingredientes na mesma caçarola. Será preciso tirar a prova dos 9. Pessoas oriundas da região do Mediterrâneo reagem de forma diferente dos habitantes do norte da Europa. Vasto programa de renovação urbana em Boston criou profunda depressão entre italianos moradores de favela. Eles ganharam apartamentos modernos no alto de edifícios e se queixaram amargamente da intimidade que perderam. Durma com esse barulho. A demolição dos velhos prédios foi censurada pela destruição das reações e também das relações que os italianos estavam acostumados a cultivar. Percebam a aparente incoerência. A troca dos quartos desconfortáveis por apartamentos significou duro golpe para os incorrigíveis e romanescos italianos. Eles ficaram deprimidos pelo término daquela ruidosa promiscuidade. Este é o ser humano, meus amigos, de carne e osso, totalmente imprevisível nas suas reações, desprovidas da menor lógica. Não dá para entender, diz José Mané, irritado com os italianos. Respostas para tais enigmas só encontraremos quando aprendermos a perscrutar o coração das pessoas. Também as coisas materiais podem ser avaliadas fora do contexto. O preço sentimental pode ser escolhido. Aquilo que me proporciona contrariedades, o preço desce. Aquilo que me traz alegria e tranquilidade, o preço sobe. Italianos barulhentos que partilhavam sorrisos e lágrimas naqueles guetos de Boston não gostaram da cassação da convivência. Para a alegria de italianos e não italianos, nós lembramos que todos gozarão direito de reencarnar no planeta Terra promovido. As promessas da Bíblia são promissoras. Vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que produzo para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E será grande o júbilo, e nunca mais se ouvirá voz de choro ou de clamor em toda a extensão da terra. Isaías 65, versículos 18 e 19, palavras de Jeová. E isto, meus caros, vai acontecer depois do juízo final, pelo testemunho autêntico das Escrituras. Prova que após o juízo final os espíritos voltarão em corpo, encontramos nas palavras do profeta. Não haverá crianças vivendo poucos dias, nem velho que não cumpra o seu tempo. Aos 100 anos eles morrerão ainda jovens. Isaías 65, verso 20, palavras de Jeová. Primeiramente apontamos crianças. O nascimento de crianças ocorre quando o sexo é praticado. Num segundo plano, nós temos a notícia da longevidade e a morte é anunciada para depois dos 100 anos. Aos 100 anos, os velhos morrerão ainda jovens. Para os que falam que após a ressurreição não haverá mais mortes, nós apontamos a justificativa de que existirão outros juízos finais em outros mundos, nesse universo sem fim.
O Apocalipse fala deles. Nesses julgamentos futuros, o vivente se libertará das amarras escravizadoras do corpo de carne e nunca mais morrerá, porque não existe corpo para adquirir doenças. No presente estágio, porém, isto não é mais que um sonho. Valerá nos concentrarmos tão somente neste próximo juízo final que nos concerne particularmente. Ele promoverá o planeta para o mundo de regeneração. Será lugar paradisíaco, mas ainda não será o paraíso, amigos. Os novos habitantes da terra serão bons, mas ainda não serão perfeitos. Isaías oferece outra prova disso. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Isaías 65, versículo 21. Todos sabem que espíritos não necessitam de casas. Portanto, essas criaturinhas viverão em corpo, reencarnarão na nova terra e nos novos céus. Serão povos iguais a nós, travando idêntica batalha. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o santo nome de Deus Pai. Louvado seja o nosso querido Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês que estão além desta câmera, nossos votos de que possam receber do Pai Celestial e de Jesus todas as bênçãos disponíveis e necessárias, de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de saúde, de prosperidade, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.